Então, mais uma reunião do Grupo de Políticas e Estratégias do Núcleo Brasil de Estudos Estratégicos. A nossa ideia aqui é trazer sempre temas importantes no país. E obviamente, ser uma área aberta, todas as palestras vão estar disponíveis e todas as publicações do centro vão sempre estar disponíveis no site ou em e-books, é o que a gente vai fazer. Hoje a gente convidou aqui o Naércio Aquini Menezes Filho. Ele é responsável pela cátedra Instituto Futuro Brasil, do Centro de Políticas Públicas do INSPER. Ele é formado pela USP, doutor em Economia pelo University College de London. Também colunista do Valor. Ele é um especialista no mercado de trabalho e ele vai trazer aqui para a gente um estudo dele e algumas conclusões aí sobre trabalho, desigualdade e crescimento no Brasil. Naércio, muito obrigado por ter vindo. Alô, muito obrigado pelo convite, Pedro. É um prazer estar aqui. Tá. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o desempenho recente do mercado de trabalho no Brasil e as implicações disso para o resto da economia, né? Para o desempenho bom que a gente teve em vários indicadores aí nos últimos 20 anos e agora a crise que se aproxima, né? E eu pedi até para o pessoal lá da equipe produzir os dados da PME que saíram ontem para a gente ver o que está acontecendo também no curtíssimo prazo de um dia. E aí depois a gente pode conversar, né, depois da apresentação, sobre o meu diagnóstico e sobre as perspectivas que a gente tem pela frente. Tá? Queria agradecer novamente a oportunidade para estar aqui. É um tema que eu gosto muito e eu acho que tem despertado interesse aí. Então, vamos lá. Bom, então eu vou começar com uma introdução, né, da história, a minha base analítica para descrever a evolução recente da história econômica aí no Brasil, falar um pouco das boas notícias, contar uma historinha por trás desse bom desempenho que a gente teve e mostrar por que a gente não conseguiu sustentar esse período de crescimento e de desempenho favorável no mercado de trabalho, que tem a ver com educação e produtividade. E aí falar um pouquinho das conclusões. Tá? Então, basicamente, eu vejo o funcionamento básico da economia, de qualquer economia, através desse slide aqui. A gente tem educação com um papel central, né? Então, capital humano tem vários efeitos na economia como um todo. Você tem um aumento da... Bom, primeiro, melhora a cidadania das pessoas, elas voltam melhor, se preocupam com o meio ambiente, tudo. E a educação torna as pessoas mais produtivas, o que aumenta a produtividade das empresas onde elas trabalham, leva ao crescimento econômico no longo prazo, né? Então, no longo prazo, a única maneira de crescer de forma sustentada é aumentando a produtividade. E aí o mercado de trabalho, que é o centro da minha apresentação hoje, ele atua como um mediador entre a demanda por trabalho, que vem do tipo de crescimento econômico que tem na economia, e a oferta de trabalho, que depende do número de pessoas que tem na economia e da produtividade da educação dessas pessoas, né? Então, se você tem, como a gente teve historicamente no Brasil, pouca gente com alto nível educacional e o mercado demandando educação, a gente tem um aumento dos diferenciais de salário por educação, que leva a um aumento da desigualdade, que foi o que aconteceu entre 1960 e 1980, vamos dizer assim. E aí não afeta muito a pobreza. E no período mais recente, você tem um aumento da oferta educacional, um aumento das matrículas no ensino médio e no ensino superior, e uma demanda que privilegiou os trabalhadores menos qualificados. Então, você tem uma redução da desigualdade e redução da pobreza.
E aí você não precisa depender de programas como o Bolsa Família, né, que são programas muito bons, muito bem, é um programa bem focalizado e custa pouco, melhora a educação, mas pode gerar dependência. Então, você consegue progredir sem Bolsa Família via mercado de trabalho, se você tiver a conjuntura adequada. Tá? Agora, é interessante que tem vários tipos de interação, como eu falei para vocês. Se as firmas brasileiras resolverem começar a inovar de novo, aí você vai ter e a oferta educacional diminuir de ensino superior e médio, aí você tem um aumento da desigualdade, um aumento dos diferenciais de salário. Então, tudo depende da dinâmica, da demanda e da oferta, né? Na verdade, da taxa de crescimento da demanda por trabalhadores qualificados vis-à-vis a taxa de crescimento da oferta de trabalhadores qualificados. E isso vai determinar a desigualdade e pobreza. Então, aí você tem uma mediação, né, entre educação e produtividade, que eu vou falar, que depende do ambiente econômico, do clima de negócios, e assim por diante. Então, mesmo com educação, você não pode não ter uma produtividade, um crescimento acelerado da produtividade. Tá? Mas, de maneira geral, essa é a minha visão de como funciona o mercado de trabalho interagindo a demanda e a oferta para a educação. Tá? Bom, a desigualdade de renda no Brasil sempre foi muito elevada, pelo que eu falei antes, né? Você, por um período grande da história, em 1960, você tinha 70% dos trabalhadores só com educação primária, menos do que o primário. Então, você tinha 70% da população analfabeta, basicamente. E você tinha 2% da população com ensino fundamental, 2% com médio e 1% com ensino superior. Aí eu fiz as contas e dá 500 mil pessoas com ensino superior em 1960. E aí você tem a industrialização e, obviamente, você não tem capital humano. Então, gerou essa desigualdade muito grande. E aí, no Brasil, você vê que os 10% mais ricos ganham 40 vezes mais do que os 10% mais pobres. Parecido com Botsuana. E só quem tem uma desigualdade maior nesse grupo de países é Bolívia e Colômbia. E aí, dá para especular qual é o nível aceitável de desigualdade, talvez do México, Chile, 20 vezes de diferença. Um pouco de desigualdade sempre vai ter, né? Porque as pessoas são diferentes e têm opções diferentes, e é natural. E é importante que tenha certa desigualdade para ter incentivos para as pessoas. Né? Mas no Brasil é muito acelerada, e eu acredito que é muito elevada, e eu acredito que é por causa desse processo histórico que a gente teve com uma oferta inelástica de mão de obra não qualificada. Então, as pessoas não precisavam pagar quase nada para ter trabalhadores. Né? Aí as boas notícias nos últimos 20 anos, quais foram? A gente teve uma melhora educacional, então a gente vê aqui nos gráficos, do lado esquerdo, a escolaridade dos jovens, com 22 anos, que você pega o efeito na margem, né, a melhora de escolaridade. Os anos de estudo médio de uma pessoa de 22 anos passou de 6,5 para 10 anos de estudo, que é um grande aumento, né? De 92 a 2012, você tem 20 anos aí, um aumento bem grande de escolaridade, e acima de 22 anos é um pouco mais lento, porque você tem todo o estoque para trás de pessoas que não se educou, então mesmo que você aumente na margem, na média vai aumentando mais lentamente. Né? Mesmo assim, passou de 5,2 para 7,9, que é um aumento bastante relevante. Então, a gente melhorou aí em termos de educação. Os salários vinham crescendo, né? Você tem aqui o comportamento do salário médio da economia, desde 92, aí você tem um plano real, um aumento de salários, depois uma queda de salário real, né, de R$ 1.400 em 96 para R$ 1.100 em 2004, de lá para cá o salário médio vem aumentando. Né. Aí a questão que se coloca é se esse aumento é sustentável ou não, e o que vai acontecer daqui para frente. Como eu falei antes, o grande aumento de salário que houve foi entre os menos qualificados no Brasil. Né? Então, se você, a linha azul aí de quadrinhos mostra o aumento de salários não qualificados,
basicamente as pessoas de 0 a 4 anos de estudo, quer dizer, são os analfabetos e primário. E o salário deles é 40% superior ao que era de 92. Se você pegar as pessoas com ensino médio, o salário hoje em dia é menor em termos reais do que era em 92, do que 20 anos atrás. E a pessoa com ensino superior é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, o salário das pessoas com ensino superior, hoje em dia, é o mesmo de 20 anos atrás, em média. Tá? Agora, dos não qualificados aumentou 40%. Então, essa foi uma redução dos diferenciais de salário de educação e da desigualdade. Tá? Explicações para isso são o aumento do salário mínimo, que aumentou muito nesse período, praticamente o mesmo tanto que esse aumento salarial dos menos qualificados, e a oferta, como eu vou falar, de trabalhadores menos educados que se reduziu, e a demanda por trabalhadores menos educados que aumentou. Então, todos esses fatores juntos explicam esse grande aumento do salário dos não qualificados. Porque se você tiver só aumento do salário mínimo, sem os outros fatores, você tem desemprego ou informalidade, né? Não é insustentável. Mas como você tem esses outros fatores que levaram ao aumento da demanda por não qualificado e uma redução da oferta, você aumenta o salário mínimo e cria uma dinâmica positiva para a economia, em termos dos menos qualificados, obviamente. Não é positiva para os mais qualificados, porque o salário deles está estagnado nos últimos 20 anos. E um detalhe que é importante é que esse salário real das pessoas com ensino superior varia muito entre as carreiras. Tá? Tem um estudo que eu fiz até para a Brain, né, que mostra que, se você pegar médicos e engenheiros, o salário aumentou muito nesse período, entre 2000 e 2010, por exemplo. Agora, se você pegar essas profissões cuja oferta aumentou muito, tipo direito, administração, pedagogia, aí o diferencial caiu. Então, esse diferencial, esse salário estagnado, ele reflete tendências diferentes, na verdade, dependendo das profissões que a gente tem. Dependendo, novamente, da oferta e demanda. Né? Mas, de qualquer forma, você tem esse grande aumento salarial dos menos qualificados que reduziu os diferenciais de salário por educação. Né? E isso levou à queda da desigualdade. Então, esse aqui é o índice de Gini. A gente vê que ele estava mais ou menos estável. Quando a desigualdade começou a cair, depende do seu partido político, porque se você é PSDB, você fala que ela já vem caindo desde lá de trás. Se você é do PT, você fala que foi a partir de 2001. Aí precisa botar umas réguas e fazer umas tangentes, umas curvas para tentar dirimir isso aí, essa questão. Mas acho que mais ou menos constante, eu diria, até 2001, e depois, porque 58 para 57 não é uma redução significativa. Né? Então, parece que foi a partir dos anos 2000 mesmo. Agora, como eu falei, parte dessa queda da desigualdade vem do aumento educacional que aconteceu antes, né, na verdade, também. Então, além da política do salário mínimo, você tem esse aumento de oferta educacional que diminuiu os diferenciais de salário que refletem no Gini. Né? E aí você vê nos anos 2012, se você pegar 2013, aí ela para de cair, a desigualdade também. Ela caiu bastante até 2011 e depois para de cair. E, além disso, o desemprego também vinha se reduzindo. Né? Se você olhar aqui nessa figura, você vê que o desemprego caiu mais para as pessoas de 5 a 8 anos de estudo, que é o ensino fundamental, né? E o ensino médio, 9 a 11 anos de estudo, que são os desempregos mais altos, que é o pessoal com ensino médio e ensino fundamental. No ensino superior está mais ou menos constante, uma queda do pessoal analfabeto, e 17 a 18 anos é o pessoal com pós-graduação, é a linha lá de baixo, que tem só 2% de desemprego, é um desemprego friccional, basicamente, né, que fica constante no tempo. Então, o pessoal que fez ensino médio, você vê que o desemprego aumentou muito, né, entre 92 e 2001, mas de lá para cá se reduziu, né, até 2013. Então, quando você junta tudo isso, você vê um quadro muito positivo para a economia, para os menos qualificados, né? Que explica resultados eleitorais, explica grande parte do comportamento que a gente viu na economia. Tá? Que é isso, educação crescendo, salário crescendo, o salário dos menos qualificados crescendo, desigualdade diminuindo, desemprego caindo, informalidade diminuindo, vários aspectos positivos.
Então está tudo muito bem, né? Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas esses são os números da PME que eu pedi para o pessoal produzir, e aí você vê que a taxa de desemprego, esse aqui é maio de todo ano, usando a PME ainda, as regiões metropolitanas, aí você vê que começou a aumentar já, né? Se você pegar maio de 2014 para maio de 2015, tem um aumento grande de desemprego entre os jovens, entre os adultos e no total da economia. Tá? Então, parece que esse ciclo acabou, né? Esse ciclo de favorável, de só notícias boas para todos os trabalhadores menos qualificados e jovens. Então, a gente vai tentar entender o que aconteceu. Vamos contar uma história para entender essa dinâmica e entender os motivos por que ela está se revertendo. Tá? Então, basicamente, eu vejo isso como um processo importante um dos fatores importantes é a transição demográfica. Então, basicamente, você tem menos jovens na economia do que você tinha 2 anos atrás. Essa é a taxa de fecundidade ao longo dos censos. Em 1960, as mulheres tinham 6 filhos, em média, e caiu para rapidamente, né, entre 70, 80 e 90, chegou a 2,8 filhos, já estamos agora em menos de 2 filhos. Né? Então, é uma taxa de transição muito rápida, não houve em quase nenhum país do mundo, só na China, talvez, essa taxa. E ela tem implicações importantes para o crescimento da oferta, crescimento populacional. Então, aqui, eu estou plotando a taxa de crescimento populacional de homens, que é o azul escuro, de mulheres, que é o rosa, e de jovens, que é o vermelhinho. Né? E é interessante que isso vem do IBGE, da demografia, e tem esse formato de ondas, né, o crescimento, a taxa de crescimento populacional. Se você pegar 1981, a taxa de crescimento estava em torno de 3%, tá, ao ano. A taxa de crescimento das mulheres um pouco maior que dos homens, um pouco melhor que os jovens, mas todos em torno de 3%. Aí, hoje em dia, as mulheres e homens estão em torno de 2%, e dos jovens, o que acontece? Em 82, foi o maior coorte do Brasil. Nunca nasceu tanta gente no Brasil como em 82. Nem antes, nem depois. Tá? Aí a taxa de crescimento em 82 é bem alta dos jovens. Aí vai caindo. Por que ela aumenta de novo, né, esse aumento aqui? É porque os filhos, os que nasceram em 82, têm filhos. E aí tem novo aumento de crescimento populacional. Nessa época, em 99. E depois diminui. Aí os que nasceram dos filhos de 82 têm filhos, aí começa a aumentar de novo. E vai em forma de ondas, até diminuir de forma definitiva, quando a gente tem o decréscimo populacional. Mas é importante que esse período aqui, de 2007 até 2014, né, 2015, é um crescimento negativo de jovens. Então, está diminuindo o número de jovens, basicamente, na economia. E isso explica um pouco essa queda do desemprego. Né? E por quê? Porque os jovens são os que ficam mais desempregados. Os jovens ficam transitando entre mercado, desemprego, fora da pé, o tempo inteiro. Então, no momento do tempo, eles ficam muito desempregados. Então, quando cai a população jovem, cai o desemprego, cai a informalidade, cai tudo. E também porque, como tem menos jovens, eles ficaram mais tempo na escola também, né? E isso aumentou o salário dos jovens também. E eles ficaram mais tempo na escola e diminuiu a oferta de jovens menos qualificados. Então, mesmo que a economia está demandando jovens menos qualificados, a oferta de jovens menos qualificados está diminuindo. Tanto em número absoluto como em termos relativos. Aí você vê esse salário grande dos jovens, crescendo o salário dos jovens menos qualificados. Agora, a partir de 2015, 2016, aí começa a aumentar um pouquinho. Aí o número de jovens começa a crescer novamente. Né? Justamente nessa fase que o desemprego está aumentando. Né? E aí vai ter mais uma onda, até aqui mais ou menos, e depois aí cai meio que para sempre. Tá? Então é importante, para entender o comportamento do desemprego, essas coisas, olhar também a composição, né, da população, a taxa de crescimento dos diferentes grupos.
E, obviamente, isso tem impacto para o crescimento econômico por si, por só, porque você vai ter menos gente para trabalhar na economia, tudo. Então, você vai depender da produtividade da economia cada vez mais, né? Menos de força de trabalho, que eu vou mostrar que foi como a gente cresceu aí nos últimos anos. Tá? Então, além da transição demográfica, você tem esse grande aumento de salários, que eu coloquei de novo aí, dos menos qualificados, via salário mínimo, porque ele explica esse surgimento aí da nova classe média, que passou de 36% para 43% em 2008, nesse período aí, usando os dados da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, e que ela consumiu bens, esse que é um ponto-chave, essa nova classe média consumiu bens e serviços que são intensivos em trabalho não qualificado. Então, é aí que cria o círculo virtuoso para os não qualificados. Por quê? Porque se você olhar o consumo na POF, na Pesquisa de Orçamento Familiar, a gente fez isso. E a gente viu o pessoal que saiu da classe D e E foi para C, o que eles estavam consumindo mais. E aí você tem vários bens aqui, higiene, cuidados pessoais, alimentação, vestuário, fumo, aquela coisa, evidências anedóticas, né? Cabeleireiro, manicure, festa de aniversário de crianças. A gente tem todos os setores da economia onde a nova classe C consumiu. E o que é interessante é, usando a matriz insumo-produto, você pode ver quem produz esses bens que a nova classe C passou a consumir. E esses setores são setores que geram empregos não qualificados, em sua maioria. Então, se vocês olharem aqui, você tem 22 milhões de empregos gerados, 13 milhões não qualificados e 9 milhões e 500 qualificados. E não qualificados, eu estou botando 9 anos de estudo ou mais, quer dizer, ensino médio. Se eu botar ensino superior, obviamente, vai ser muito menos, né? Então, vocês veem que o consumo da nova classe média, a emergência da nova classe média e o tipo de consumo que essas pessoas foram capazes de aumentar gerou empregos não qualificados aqui. Outros serviços, comércio, são os dois setores com maior aumento de emprego. Então, aí você começa a fechar o círculo, né? Porque o salário mínimo e essa transição demográfica aumenta o salário dos não qualificados, que começam a consumir bens que eles mesmos ajudam a produzir. Então, aumenta o salário pelos não qualificados e isso sustenta o aumento do salário mínimo que você teve. Porque de um lado, você tem o salário mínimo aumentando e a demanda aumentando. Então, você não tem o desemprego e a informalidade. Tá? Esse é um estudo interessante que a gente ainda não publicou, mas usando várias bases de dados, a POF, a matriz de insumo-produto, a PNAD, para tentar contar essa história. Tá? Agora a gente está fazendo um modelo para tentar explicar, que eu acho que é interessante você conseguir manter um ciclo favorável aos não qualificados durante tanto tempo. E aí que também uma outra parte da história que é interessante é o seguinte: esse aumento de renda atingiu principalmente as mães e não os pais. Tá? Esses aumentos de mães de renda não qualificada. Um exemplo típico são empregadas domésticas, por exemplo, que ganham o salário mínimo. Tá? Esse é um aumento muito grande de rendas. Aqui é o aumento de renda da mãe. O laranja é o aumento de renda da mãe quando a mãe e o pai trabalham. O azul é a renda do pai quando o pai e mãe trabalham. O roxo é a renda da mãe quando só a mãe trabalha. E o amarelo é a renda do pai quando só o pai trabalha. Então, a gente entra nas pesquisas domiciliares e começa a ver as rendas das diferentes pessoas. Tá? E uma coisa nova que a gente viu aqui é a coisa da barganha familiar. Então, as pessoas não estavam entendendo por que a economia estava desacelerando e o desemprego ficava constante. Porque a desaceleração da economia não estava atingindo o desemprego. E a explicação que a gente dava era que os jovens estavam parando de trabalhar, parando de ofertar trabalho, porque a renda da mãe, principalmente, estava aumentando. Então, você tem que olhar dentro do domicílio para entender esse fenômeno. E aqui é a primeira peça desse quebra-cabeça. Você vê esse grande aumento da renda das mães, bem maior que a renda dos pais,
nesse período. Por quê? Porque as mulheres estão mais concentradas em empregos perto do salário mínimo, que ganham em torno do salário mínimo. Então, o aumento do salário mínimo aumenta muito a renda dessas mulheres. Está meio falhando aqui. E, além disso, a oferta de trabalho delas aumentou. Então, aqui a oferta de trabalho das mães em azul, mães em domicílios só com mãe e mães em domicílios com pai e mãe. Tá? Aumentou muito a oferta de trabalho dessas mães até 2008, 2009. Então, a gente fez um modelo econométrico e estimou o impacto disso sobre as decisões dos jovens. Tá? Não vou mostrar aqui o modelo econométrico, mas, basicamente, dá apoio à ideia de que, quando o pai aumenta a renda, isso não altera muito a decisão do jovem de trabalhar e estudar, mas quando a mãe aumenta a renda, o jovem para de trabalhar, de ofertar trabalho, e vai ficar full time na educação. Tá? Mas não é educação superior, FIES, porque é uma parcela muito pequena desses jovens que está no ensino superior. A grande maioria deles está no ensino médio ou ensino fundamental. Então, eu acredito que não é o FIES que está diminuindo a oferta de trabalho do jovem, sim a renda familiar, especialmente da mãe, que aumentou nesse período. Tá? E a gente mostra isso com regressões econométricas. Então, aí a oferta de trabalho do jovem se reduz, que é o que eu mostro nesse gráfico aí. Então, você vê. Agora, o azul, por exemplo, são jovens que vivem sem os pais. Para esses jovens, a oferta de trabalho só aumentou no período muito recente aqui. Então, a gente está no nível, em 2012, no mesmo nível que em 92, por exemplo. Agora, se você pegar o vinho, jovens que vivem com pai e com mãe, você vê essa queda de 65% para 55%. Então, por que será que é só entre os jovens que vivem com o pai e a mãe, ao mesmo tempo em que a renda da mãe aumentou muito? Eu acho que essas duas coisas estão ligadas. Tá? Foi por causa do aumento da renda da mãe que o jovem parou de ofertar trabalho. Então, e também no grupo, um jovem que mora só com a mãe, e assim por diante. Então, eu acho importante, para a gente tentar entender o desemprego, entender essas diferentes formas de desemprego. Então, uma coisa é desemprego dos pais, chefe de família. Outra coisa é desemprego do jovem. Então, os jovens eles compõem 50% dos desempregados. Se você quiser entender a taxa de desemprego da economia, você tem que entender a taxa de desemprego dos jovens. E, para entender a taxa de desemprego dos jovens, você tem que ver o que acontece dentro do domicílio, na renda dos pais. Tá? Acho que isso que é importante. Tá? Então, a taxa de desemprego dos jovens caiu por causa dessa redução da PEA, basicamente. Mas, aí são os dados da PME mais recentes. Né? Então, você vê aqui a renda dos adultos, por exemplo, que é o vermelhinho, e você vê essa redução de 2014 para 2015. Então, a renda do trabalho principal diminuindo no último ano, revertendo a tendência de aumento que vinha acontecendo desde então. E a taxa de participação dos jovens começa a aumentar novamente. Então, a taxa de participação dos jovens que vinha diminuindo até 2014, quando a renda dos pais começa a diminuir, eles param e voltam a participar. E isso tem um impacto fortíssimo sobre a taxa de desemprego. Por quê? Porque os jovens compõem uma grande porcentagem dos desempregados. Então, quando eles começam a participar, eles vão ter um impacto maior ainda na taxa de desemprego. Tá? Então, a gente prevê um aumento rápido da taxa de desemprego por conta do aumento da participação dos jovens, que vem da renda dos pais. Certo? Então, essa história é recente. Vários fatores levaram ao crescimento dos salários e queda do desemprego dos menos qualificados, que sancionaram os aumentos do salário mínimo, mas não foram sustentáveis. Levaram à inflação, ao aumento de juros e à recessão, que está se aproximando. Por quê? Basicamente, por dois problemas. O primeiro deles é educação. Então, basicamente, você não conseguiu sustentar isso, por quê? Porque a qualidade da educação nossa é muito baixa. E na figura que eu mostrei para vocês, a educação é fundamental para aumentar a produtividade da economia. Então, a gente vê aqui, esse aqui é a parcela de meninos de 15 anos que estão abaixo do nível 1 no PISA. Tá? O nível 1 é o nível mais básico que existe. Abaixo do 1 só foi introduzido quando o Brasil começou a participar do PISA, em 2000, porque não tinha como acomodar. Foi uma decisão corajosa participar do PISA lá em 2000 pela primeira vez, que a gente sabia que ia dar mal, mas vamos mostrar mesmo assim.
Aí o PISA teve que criar uma faixa adicional. E aí a gente vê que 40% dos jovens brasileiros de 15 anos estão abaixo do nível 1, basicamente não entendem o que está sendo perguntado em matemática. E a Argentina, né, está junto com a gente, é uma decadência incrível para um país que tinha um nível educacional fantástico de anos atrás. Chile e México estão melhores em termos comparativos, 20%. Agora, os Estados Unidos e o OCDE estão em torno de 8%, e Xangai foi a grande surpresa quando participou a primeira vez, né, que tem quase nenhum menino abaixo do nível básico. Né. Então, não só a qualidade da educação é muito baixa, como tem aumentado pouco. Então, isso aqui são as notas da quarta série, antiga quarta série, oitava série, terceiro ano do ensino médio no Brasil. E você vê que só na quarta série teve um aumento nos últimos anos de proficiência. Você tem algumas experiências de sucesso que eu vou falar, mas se você pegar o ensino médio, por exemplo, nós estamos com a mesma nota, um pouco abaixo da que tínhamos em 95. Tá? Então, e esse pessoal é aquele que está com 40% abaixo do nível 1. E o mais dramático é que esse pessoal é quem vai ser os futuros professores dos alunos. Né? São aqueles que estão abaixo do nível 1, porque as evidências mostram que os professores, os futuros professores, são os que têm as notas mais baixas no Enem. Então, não tem muita saída se você for pensar por aí, né? A não ser que você comece a selecionar professores diferentes, né? Ou melhore a gestão. Mas com esse nível educacional, é muito difícil você aumentar a produtividade, basicamente, porque você tem 40% de pessoas que não sabem o mínimo de ciências, matemática e leitura. Tá? Aos 15 anos e nem mais para frente. Mas há casos de sucesso, então eu sempre mostro que eu fiquei feliz, os dados são tão pessimistas. Uma vez um comentarista falou, poxa, mas suas histórias são sempre tão pessimistas. Eu falei, tem um caso de sucesso, Sobral. Aí eu descobri, aí agora eu sempre ponho para dar um tom mais otimista. Então, aqui é a rede municipal de Sobral, aqui é o IDEB. Então, Sobral, que é o laranjinha, tinha um IDEB de 4 em 2005. E ali você tem as escolas privadas do Brasil, que tem um IDEB de 5,9, as escolas do Ceará, que tinham um IDEB de 2,8, e as escolas públicas brasileiras 3,6. Aí vocês veem, o Sobral disparou, ficou acima ultrapassou as escolas privadas do Brasil e agora está em 7,8, que é acima da OCDE. Então, o município de Sobral, as crianças de quarta série sabem mais matemática e leitura do que as crianças dessa idade na OCDE, por exemplo. Então, mostra que é possível fazer, porque Sobral era um município pobre, relativamente pobre, no interior do Ceará. E como eles conseguiram isso? Através de gestão. São algumas políticas que a gente conhece, que são bem-sucedidas, quer dizer, a forma como você gerencia o sistema mudou. Tem uma mesma equipe que está administrando a educação já há 15 anos, de uma equipe parecida, né, que começou com o Cid Gomes e continuou com o mesmo grupo. E aí um foco na alfabetização nos primeiros anos de vida, eles colocaram o ano adicional de educação muito antes do resto do Brasil, e cobrança de professores e diretores, cobrança por resultados, currículo único, enfim, medidas de gestão. Então, a gente tem algumas experiências que são bem-sucedidas. Agora, Sobral foi principalmente na quarta série. Na oitava série, agora que está começando a melhorar. Em 2011, os alunos da oitava série, da quarta série sabiam mais matemática do que os da oitava série, porque eles tinham ultrapassado pelo coorte novo. Deveria ser engraçado ir lá e ver os alunos de quarta série sabendo mais do que da oitava série. Mas, enfim, a gente tem experiências bem-sucedidas. Agora, falta vontade para tomar essas decisões que foram tomadas em Sobral no resto do país, em outros municípios. Quer dizer, é óbvio que é mais difícil numa rede como São Paulo, que é muito maior, que tem sindicatos fortes, mas se você tem casos tão claros de sucesso, o Ricardo Paes de Barros que fala sempre que você vai para São Caetano, você tem uma escola com IDEB de 7. Do lado tem uma escola pública, municipal, com IDEB de 3,5. Fala, por que essa de 3,5 não faz a mesma coisa que essa de 7, que a sua vizinha faz? No mercado de produtos, os bancos estão sempre
copiando as melhores iniciativas do rival, né? Você teve o bike lá do Itaú, eu sempre olho aquela bike laranjinha, e depois do Bradesco que também fez. É normal, né, o processo de competição e tudo. Agora, na escola, não. Na escola, algumas escolas são ilhas de excelência e outras não. Por que será que isso acontece? E o problema 2, decorrente em parte desse problema de educação, é um problema de produtividade. Então, eu mostrei isso aí pela primeira vez há algum tempo, e muitas pessoas agora estão usando esses dados da Conference Board. E você vê que o Brasil tem um trabalhador brasileiro tem uma produtividade igual a 18% de um trabalhador americano. Então, se você puser 20%, o trabalhador brasileiro demora 5 dias para produzir o que o trabalhador americano produz em um dia. Então, isso é um absurdo, né? Então, você tem um problema crítico de produtividade que vem de vários fatores, desde as instituições, como dizem o Acemoglu e Robinson, né? Eles comparam as cidades com o mesmo nome no Brasil e no México e veem que a produtividade é muito diferente, apesar de ser a mesma região, a mesma etnia, a mesma coisa, só que uma está do lado da fronteira, o outro da outra. Você tem falta de inovação, falta de práticas gerenciais modernas e falta de educação. Então, a gente tem essa produtividade muito baixa, novamente junto com a Colômbia, e a Argentina, nesse caso, maior do que a do Brasil, Argentina e México, Chile, maior que todos, Portugal um pouco acima, Coreia do Sul com 60%, e aí Reino Unido e França têm 75% da produtividade americana. Tá? Então, a gente tem um longo caminho a percorrer. Se a gente quiser crescer nos próximos anos, a gente vai ter que aumentar essa produtividade, não tem outro jeito. Né? E aí, se você olhar historicamente, a gente teve um período que a gente cresceu a produtividade. Se pegar aqui Brasil, 65 e 80, Brasil 80 e 2010, Coreia 65 e 80, Coreia 80 e 2010. Aí você vê que de 65 a 80 a gente aumentou a produtividade, mas não aumentou a educação. Muito pouco naquela época. E isso fez falta depois, que a gente conseguiu aumentar a educação, mas teve crescimento zero de produtividade nos últimos 20 anos. A Coreia aumentou a educação já naquela época e crescimento da produtividade que conseguiu dar esse salto enorme. E continua aumentando a educação e a produtividade aumentou 400%. Então, foi aí que a gente errou, né? Ao investir muito na industrialização sem aumentar o capital humano da economia. Tá? Então, você precisa das duas coisas juntas, né? Educação e produtividade. E, então, nos últimos anos, o que aconteceu? Aqui é PT, a produtividade do trabalho, e aí são as remunerações deflacionadas pelo PIB ou pelo INPC, que é muito diferente você pegar o salário real e deflacionar pelo deflator do PIB ou pelo deflator de consumo. Mas os dois são parecidos. Você vê que de 96 a 2003 a produtividade aumentou 0,8% e o salário caiu muito, como eu mostrei antes. Mas de 2003 a 2012 aconteceu o contrário. Então a produtividade aumentou um pouquinho na indústria e o salário aumentou muito mais. Então isso sufocou a indústria, basicamente, né? E há de se perguntar também por que não dessufocou no período anterior, em que o salário caiu muito mais do que a produtividade. Quer dizer, as margens deveriam ter aumentado na indústria se você tinha investimento e tudo. E agora não. Mas, de qualquer forma, foi isso que esse aumento salarial, sem contrapartida de produtividade, foi o que causou esse esgotamento do modelo, basicamente. Né? Você estava crescendo com produtividade, setor de serviços, pagando salários cada vez maiores, aumentando o preço, sem contrapartida de produtividade. E aí, uma hora, se gerou uma inflação muito grande e o governo tem que contrair os gastos e aumentar os juros, e é a história que a gente sabe. Tá? Então, ficou insustentável por causa dessa falta de crescimento da produtividade. Tá? Basicamente, essa figura é só para mostrar que a gente cresceu expandindo emprego, sem aumentar a produtividade. Então, azul é o Brasil e vermelho são as outras países emergentes. A taxa de crescimento desses países foi 2 vezes maior que a nossa. A produtividade foi várias vezes maior que a nossa. A única coisa que a gente foi melhor que os outros países foi o crescimento do emprego. Tá? E foi o que causou essa queda do desemprego que a gente viu. Né? Agora, daqui para frente,
Se você não crescer produtividade, vai ser muito difícil você continuar crescendo. E isso leva a baixa taxas de inovação. Então, aqui você tem nessa figura, são várias figuras, eu peço desculpa talvez pela overdose de figuras, né, mas aqui você tem a PISA de 2009, de matemática, que eu mostrei no outro gráfico, e aqui são as patentes por população, o log. Aí você vê que tem uma relação bem clara entre a nota de matemática do PISA e a taxa de inovações, né? O Brasil está aqui, com baixa inovação e baixa qualidade da educação. Aí você tem México, Chile, aqui os Estados Unidos, e aqui você tem Finlândia, Singapura, Coreia. Então, tem uma relação bastante clara entre o conhecimento de matemática e ciências e a taxa de inovações da economia. E isso fica bastante claro aqui. Apesar da alta taxa de subvenção. Então, tem uma coisa importante que é o seguinte: por que então que a gente não aumenta a produtividade? Essa é a questão. Na educação, nós temos um problema de dificuldade de vencer o corporativismo, basicamente. Você teria que fazer como o Sobral fez em larga escala, melhorar a gestão, com novas práticas e tudo. E aqui também, no setor industrial, a gente tem uma taxa, essa aqui é uma taxa de subvenção ao PID, por exemplo. Você vê que o Brasil, que está no cinza claro ali, tem uma das taxas mais altas do mundo, é um estudo do IPEA. Quer dizer, basicamente, a gente está dando dinheiro para os empresários inovarem, mas eles não inovam. Eles falam, não. Mas, então, tem algum problema que é o seguinte: por que isso acontece? Por que não há um aumento da taxa de inovação? Se você acompanhar a Pintec, que é a pesquisa que o IBGE faz muito boa ao longo dos anos, você não vê nenhum aumento grande do PID privado, de inovação, de tudo. Então, ao meu ver, você tem uma certa acomodação de grande parte do setor. Por quê? Porque a economia está muito protegida, você tem tarifas de importação muito elevadas, baixa abertura comercial e empréstimos subsidiados à torta e à direita. Então, nos Estados Unidos, se você não inovar, você não consegue crescer e você sai do mercado. No Brasil é possível sustentar, mesmo com baixa taxa de inovação, porque o mercado fica protegido, basicamente, para você. Então, você tem um grande problema, tanto na educação como na produtividade, que é o que a Acemoglu e Robson fala que é o extrativismo econômico e tudo. Quer dizer, um excesso de corporativismo, as pessoas vivendo de rendas, tanto os funcionários públicos, professores, sindicatos de professores, que resistem a qualquer tipo de mudança na educação, como também no setor privado, as associações profissionais, entidades de classe, muitas delas você tem uma resistência muito grande à inovação, à competitividade e uma preferência para viver de favores do governo, basicamente. Então, essas duas coisas impedem que a sociedade progrida no caminho de uma maior produtividade, maior tecnologia, melhores gestões, melhores práticas, tanto no setor privado como no setor público. E isso, ao meu ver, é um dos grandes impedimentos para você ter um ganho de produtividade que você precisa. Tá? E aí você chegou, para concluir, na situação em que a gente está agora. Boas notícias nos últimos 20 anos, para a classe mais baixa, né? Queda na desigualdade, no desemprego, na informalidade, você possa imaginar, mas você não conseguiu sustentar o modelo, pela baixa qualidade da educação e baixo crescimento da produtividade, basicamente. É necessário enfrentar os interesses corporativistas. Você tem mudanças atuais sendo feitas, né, pelo Joaquim Levy e equipe nessa direção. É preciso melhorar a gestão da educação e nas empresas. E aí você consegue manter os ganhos que são tão necessários para os trabalhadores menos qualificados, sem causar todos esses desequilíbrios macroeconômicos na economia. Tá? Eu acho que é possível manter esse ciclo favorável, mas você tem que organizar o setor público e enfrentar esses interesses corporativismos para tentar compatibilizar crescimento com justiça social. É isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Naércio. Muito interessante. Agora vou abrir para perguntas. Se identifica. Alguém me conhece? Amarilis? Opa.
Eu tive a semana passada, por coincidência, uma apresentação do senador Cristóvão Buarque, né? E ele falou muitas coisas parecidas com o que você está falando, e ele tem uma tese que é que não tem jeito de consertar o que está aí. Ele acha que tem que criar alguma coisa nova e que vai convivendo paralelo e vai tomando corpo. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas ele assim, não adianta querer... É isso que você disse, tem muito corporativismo, etc. e tal, e assim, não adianta querer consertar. Você não vai... Você tem que fazer experiências positivas em paralelo, criar centros de excelência, aquilo virar um modelo mais forte e que aos poucos vai conviver com o outro e aos poucos vai sendo abandonado o outro. Você acha que isso tem algum sentido dentro do que você está estudando? No campo da educação, né? No campo da educação, eu acho assim, é uma forma de avançar. Eu gosto muito do Cristóvão. Ele tem uma proposta geral que eu não gosto muito, que é de federalizar também. Ele acha que você tem que professor tem que ser um cargo federal, todos ganhando a mesma coisa, mas eu acho que não é por aí, porque isso acho que vai engessar mais o sistema, que é importante você ter essas experiências municipais, que você descentraliza tudo. Mas uma forma de vencer essas resistências a mudanças é isso, você realmente abrir uma nova carreira, vamos dizer assim, e com regras diferentes, e você deixar que as pessoas escolham permanecer na atual ou mudar de carreira. E aí você teria algumas novas escolas com uma carreira diferente, com regras diferentes, e as pessoas podiam escolher. Tá? Isso acontece muito. Por exemplo, na prefeitura, agora, por coincidência, minha esposa trabalha num cargo da prefeitura, e aí mudou a carreira dos funcionários da prefeitura de uma regra existente para uma coisa chamada subsídio. E aí eliminou todos os penduricalhos, e aí tem um salário só, que é o salário que a pessoa vai ganhar efetivamente, independente de quinquênios, de tudo. Agora, quem quisesse podia continuar na regra antiga, só que ia ter um aumento de 15% de salário para os que mudassem. Entendeu? Então, aí teve uma gritaria, uma resistência, tudo, mas no final todo mundo mudou. Então, é possível fazer isso dentro da lei, você preserva os interesses que já estão lá atendidos e você cria uma outra opção e dá incentivos para as pessoas migrarem. Agora, eu não sei como seria essa nova carreira, não teria sindicatos nessa nova carreira, porque se tiver também, vai ser muito difícil você adotar um mecanismo de bônus, de remuneração por desempenho, que eu acho que precisa. Ele fala, ter avaliação, aceitar quem fosse para esses lugares. Teria que aceitar. Teria que aceitar outras condições de trabalho. Outras condições, a avaliação. Ser demitido, ser submetido à avaliação, não ter exatamente, estabilidade. Não pode ter boa. A falta é incrível, o número de faltas. Tem um estudo no Instituto Unibanco que falou que mais de 3 meses do ano são perdidos por falta de professores ou dos próprios alunos que não vão. Então, um sistema que está muito errado. Em Sobral, uma vez eu fui dar uma palestra lá, em outra coisa, aí eu passei, o motorista falou, vamos dar carona para essa professora, é só um caos, né? E aí eu falei, vamos, porque eu já ouvi que tinha alguma coisa, faz tempo isso, né? Aí ela entrou, eu falei, e aí, como é que foi? Não, a vida está dura. Eu falei, por quê? Porque o aluno tem que saber até a página 20 desse livro, até o fim dessa semana, senão eu não ganho meu bônus. Eu falei, nossa, está vendo? Um caso real, aqui, empírico, de remuneração por desempenho. Todo mundo tem que saber a mesma coisa. Então, todas as crianças de Sobral precisariam saber, até aquele final da semana, ler até a página 20 do livro. Um exemplo. Né? Então, você vê que você consegue fazer uma melhora sistêmica e todo mundo concorda. Agora, é muito mais difícil você fazer em larga escala. Mas eu acho que tem iniciativas que estão sendo feitas. Parece que Goiás também vai fazer um sistema de charter school agora, que você vai ter escolas que atendem o público, a rede pública, mas operadas por um setor privado. Como tem as OS, né, na saúde, e como tem na creche, só que no ensino fundamental você não tem experiências nesse sentido. Então, sempre há espaço para inovação. Acontece que muitos prefeitos e secretários não querem, simplesmente. Mas eu acho que seria uma boa ideia. Olá, Nércio. Eu queria ver sobre a André, da Brain. Eu queria ver sua opinião sobre dois...
um ponto que eu acho que é meio polêmico e outro que não é muito polêmico, mas eu queria saber como que estava. O primeiro não polêmico. A gente fala... Primeiro é o não polêmico? Não polêmico. Ah. A gente fala muito de, digamos assim, oferta de educação. Se a gente vê quem oferta educação, professores, qualidade, escolas, etc. Mas o PB, principalmente, estava desenvolvendo muito trabalho sobre aquela história da primeira infância. Quer dizer, quem recebe. Não adianta, eu posso ter até um nível de professores ótimos, mas se as pessoas não estão aptas a receber aquele nível de educação, não vai adiantar muita coisa. Você sabe se isso foi para frente, como está isso daí? Os estudos realmente comprovam, né? Acho que isso parece que 95% do cérebro da criança é formado até os 5 anos, alguma coisa assim. E agora o polêmico. Qual é a sua visão sobre o sistema de vouchers? O Chile fez alguma coisa parecida, né? A história de você... É quase uma privatização da educação, né? Você vê quando você gasta por aluno, dá o voucher... e a mãe vai procurar uma escola privada. Existe alguma... Eu não conheço. Existe algum trabalho sobre a eficácia desse tipo de... Eu nunca vi, né? Sobre a eficácia desse tipo de... Se existe ou não. Acho que o Chile é um dos únicos casos que eu conheço que implementou isso. A primeira questão é muito importante a primeira infância. Eu estava esses dias lá numa reunião, um grupo que a gente tem, o Núcleo Ciência pela Infância, junto com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a Medicina da USP. São pesquisadores de várias áreas. Para disseminar a importância da primeira infância no Brasil. E os estudos mostram claramente que você tem a formação das sinapses nos primeiros anos de vida, e aí você tem os genes, agora estou falando até disso, fazendo parte desse grupo, eles têm a expressão genética que varia com o ambiente. Então, se você está num ambiente hostil, você pode desenvolver características negativas, não ter um desenvolvimento total do cérebro. Então, basicamente, muitas crianças de famílias pobres, quando elas chegam na escola, já estão muito defasadas. Então, e aí você tem um problema que vai se acumulando ao longo da vida, porque depois você tem essa evasão antes do ensino médio, e quando você está no ensino médio, não adianta fazer um curso profissionalizante, técnico, para tentar salvar, porque é um gasto muito grande para pouco resultado. Teria que pegar esse dinheiro e botar na primeira infância, com programas de visitação, de interação entre pai e mãe, que você tem uma taxa de retorno muito mais alta do que investir, com um resultado muito baixo, a partir do ensino médio, por exemplo. Então, as evidências são bem claras nesse sentido. Já tem países que estão avançando mais e o Brasil não está avançando o suficiente. Mas o que precisa ficar claro é que não é só uma questão de creche, de construir creche, né? Porque, na verdade, o que você precisa é interação entre a criança e um adulto. Mas desde os primeiros meses de vida, né, até antes da criança nascer. Então, é aí que está a maior taxa de retorno, e os investimentos têm que ser priorizados ali, principalmente no momento de crise, né? Então, basicamente, se tirasse o dinheiro do Pronatec e botasse em visitação familiar, a taxa de retorno da sociedade aumentaria bastante. Quanto ao voucher, as experiências que tem no Chile têm resultados mistos, não muito bons. Por quê? Porque você dava o voucher, mas a escola tinha o direito de selecionar os alunos. Eu acho que esse foi o erro. Então, o governo dá um voucher para a família, e a escola podia dizer, não, você eu não aceito, aí você eu aceito. Então, aí você criou um momento de desigualdade, porque você dava um dinheiro para famílias de alunos, de crianças que eram inteligentes, e eles iam para as melhores escolas. Então, eu acho que pode dar um voucher, mas aí o voucher seria universal, ele podia entrar em qualquer escola. Aí eu acho que é ótimo. Então, você dá o voucher, ele vai lá no Bandeirantes, na Mobile, tudo, e tem que aceitar. Entendeu? Quem quiser participar do programa tem que aceitar todos os alunos que, dentro da capacidade, né, que tenham voucher. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que o setor privado é mais eficiente do que o setor público, em várias dimensões, sabe produzir resultados com custos mais baixos, e aí a sociedade só tem a ganhar com isso. Desde que não haja uma possibilidade de seleção que impeça os alunos mais pobres, que são os que precisam, de ir para as melhores escolas, que foi o que aconteceu no Chile. Eu sou Marcelo Maziero, da Academia de Finanças, fui da Bolsa um tempo, do mercado financeiro.
te fazer uma pergunta sobre produtividade, se fez uma associação indireta ou direta com educação, né? Mas quando você olha para os Estados Unidos, né, vamos pegar um país que a gente considera benchmark em vários pontos, e é um país desigual, né? Tem muita gente, 1% da população tem acesso à educação de altíssima qualidade lá na frente, e o resto não tem, né? No Brasil a gente tem boas escolas, tem para poucas pessoas, mas tem boas escolas, né? Tem o ITA, tem a USP, enfim, tem algumas escolas muito boas que acabam não refletindo na produtividade das empresas, muito por algumas outras causas que talvez você consiga explicar melhor. Mas a pergunta é assim, quer dizer, com essas pessoas que estão aí, com as escolas que a gente tem hoje, com essa população pequenininha que a gente tem formada em boas escolas, o que impede a inovação efetivamente? Dado que o Brasil investe em inovação, quer dizer, qual é o fator que está impedindo isso, além da educação? Vamos considerar que a educação é um fator, mas vamos supor que tenha gente para conseguir tocar pelo menos o que tem, vamos dizer, de gap que a gente tem no mercado. O que falta? O que sobra? Né? É corrupção? O que é mais? É cultura? Eu acho que concorrência, em primeiro lugar, aumento de concorrência, você possibilitar o surgimento e o crescimento de novas firmas inovadoras. Nos Estados Unidos, se você pensar, os dados mostram que 60% do crescimento da produtividade vem da entrada de americano, que gera essa produtividade. Você tem startups, pessoas que tentam 1, 2, 3, 4 vezes e vão lá e com alta produtividade, ideias, e vão crescendo, porque o mercado é competitivo. E as firmas ineficientes vão morrer. E aqui no Brasil a gente não quer deixar nenhuma firma morrer. É importante deixar as firmas ineficientes morrerem e deixar os trabalhadores saírem delas e ir para as firmas que estão crescendo, inovadoras. E no Brasil é difícil você montar uma empresa, você conseguir o financiamento para os primeiros anos dessa empresa. Quando você começa a crescer muito, você tem que pagar um monte de impostos, você sai do simples, e aí vira uma carga tributária imensa. Você tem toda a burocracia e proteção para as firmas que ficam muito grandes, que aí elas conseguem todo tipo de favores do governo para impedir sua saída. Então, eu acho que essa questão da concorrência e todos os fatores que limitam a concorrência, tarifas de importação elevadas, barreiras não tarifárias muito altas, são extremamente prejudiciais para as empresas. Você teria que chegar num ponto que, se a empresa não inovasse, ela morreria. E aí essas empresas que estão aí seriam obrigadas a inovar para ganhar parcela de mercado, como existem algumas boas empresas que fazem no Brasil, né? Então, eu acho que tudo isso que cerca o clima para negócios, que está ligado mais especificamente à concorrência, falta de concorrência, é um principal fator. Em termos de práticas gerenciais, o meu ex-orientador, John Von Reen e Nick Bloom, eles têm uns estudos famosos em que eles estão medindo práticas gerenciais em firmas do mundo inteiro. Eles ligam para as empresas com os alunos de MBA lá, brasileiros, por exemplo, e eles sabem ranquear as empresas em termos de práticas gerenciais. E as empresas brasileiras do setor industrial são as que têm as piores práticas gerenciais, junto com a Índia, e a China está um pouco acima. Então, eu me pergunto, as práticas gerenciais são aquelas que a gente sabe, até eu que sou economista sei, né? Você tem que botar metas para todos os departamentos, você tem que cobrar, a remuneração tem que ser com base em desempenho, você tem que ter uma política agressiva de metas e tudo. Por que as empresas brasileiras não fazem isso? Só pode ser porque elas conseguem sobreviver sem fazer. E culturalmente é melhor você não fazer, porque você vai criar caso com todos os funcionários. Tudo. Então, é um tipo de exemplo de coisas que impedem a produtividade e a prática gerencial. Wilson Massal Kuzuhara. Eu vou ver uma pergunta diferente aqui. Você mostrou uma pesquisa recente onde mostra que o desemprego está aumentando rapidamente, né? Queria saber se você consegue prever para esse ano ainda a quanto o desemprego vai chegar. Não, não consigo. A minha pesquisa é mais de longo prazo. Eu olho os dados para trás. Eu consigo contar a história retrospectivamente. O futuro mais importante que o passado é importante, mas o futuro... Eu não ganho o suficiente para fazer previsões para o futuro. Eu precisava...
Não, sinceramente, eu acho que vai aumentar. A única coisa que eu acho que é interessante destacar é esse fenômeno relativamente novo, que é, para entender a taxa de desemprego, você tem que entender a taxa de emprego dos jovens. E para entender a taxa de emprego dos jovens, você precisa saber o que acontece com a renda dos pais. Então, para você saber como vai estar o desemprego daqui a um tempo, o que eu recomendo é olhar o que está acontecendo com a renda da mãe desse jovem, dos pais. Porque aí você vai ter uma ideia de como a taxa de participação dos jovens vai aumentar. E aí você faz a conta, uma decomposição, e prevê o que vai acontecer com a taxa de desemprego. Mas eu não tenho esse número, eu nunca fiz previsão. Assim, tá, obrigado. André Xavier, do BCG. Pegar um tema um pouco diverso, eu concordo que a educação é fundamental, mas a educação, se a gente conseguisse acertar a fórmula, daqui a 20 anos a gente vê algum resultado. Né? Então tem uma questão da distância que nos separa de algum ganho que você vai ter em educação. E outros fatores, né? E acho que pessoas mencionaram a legislação trabalhista, e eu vou mencionar algo que eu vou expressar como uma cultura do coitado. Né? A gente está um pouco no momento no país com uma cultura da benesse, meia entrada, o idoso entra na fila no avião mais cedo, o governo tem que me ajudar. Tem uma cultura também de não se esforçar. Vou dar até um exemplo que me marcou. É um cargo que não existe nenhuma educação. Né? Teve o Lollapalooza há um ano atrás, e o dono de um food truck americano, texano, resolveu montar uma barraquinha lá no Lollapalooza. Né? E ele comentou que precisou contratar, não sei se eram 6 ou 7 vezes mais atendentes do que a mesmo food truck nos Estados Unidos. E são pessoas sem qualificação nenhuma, tanto lá quanto cá. Né? Mas aqui por quê? As pessoas que ele contratou, metade não vem, e a metade que vem faz o sanduíche com uma velocidade bastante menor. E aí não é bônus, não é remuneração variável, não é nada disso. Quer dizer, não tem um componente um pouco de argentinização ou de uma sensação de que as pessoas não querem se esforçar também? Como é que você enxerga isso? Eu vejo assim, eu também noto isso sempre. Meu exemplo é o Starbucks também nos Estados Unidos, em São Paulo, você vê a diferença clara de produtividade. Então eu, como economista, eu sempre me pergunto exatamente essa pergunta. O que está acontecendo? Por que quando você entra no Starbucks, as pessoas ficam conversando entre si ao invés de se atender? É sempre contando 1000 histórias, aí você espera eles contarem a história toda e depois você vem te atender. Mas por que isso acontece? Eu tento entender da seguinte maneira. É o que se chama, é o que os economistas têm que categorizar tudo, né? Então chamam as habilidades socioemocionais. Agora é o que está na moda dos economistas, que são os skills, não só que se aprende na escola, de educação, matemática e ciência, mas também chama conscienciosidade, fazer tudo certinho, fazer o que se espera que você tenha que fazer. E os estudos mais recentes mostram que isso também é maleável e também é passível de mudança, até mais tarde um pouco, até os 15, 16 anos, com um currículo adequado nas escolas e assim por diante. Então, uma coisa é essa, além das pessoas terem baixa educação formal e qualidade da educação, elas não desenvolvem essas habilidades socioemocionais que são necessárias. Que é isso mesmo, saber fazer a coisa certa, saber que quando uma pessoa chega, você tem que parar a conversa para atendê-la. E as pessoas não foram ensinadas a fazer isso. Falha também do gerente da loja, que devia ensiná-la a fazer isso. Não é possível que a pessoa não aprenda que, quando chegar alguém, ela tem que parar de conversar e atender. Ou ir no trabalho e assim por diante. Talvez as pessoas possam dizer, não, isso é universal, eu não consigo contratar ninguém que vá parar de conversar para atender o cliente no Brasil. Eu acho difícil de acreditar, mas, enfim. O termo que se dá para isso são as habilidades socioemocionais, que tem o Instituto Ayrton Senna está estudando isso de forma intensa, inclusive lá no INSPER, com o Ricardo Paes de Barros. E agora a gente está tentando mensurar isso e ver a importância disso para o salário das pessoas futuro. E, como você pode adivinhar, a gente acha que é tão importante quanto a educação formal. Agora, também não é culpa só dos trabalhadores. Assim, então, eu acho que tem um problema de práticas gerenciais, que se tivesse um gerente lá o tempo inteiro, ele ia tomar conta disso. E eu acho que alguém tem que ensinar para essas pessoas que elas precisam fazer isso. Tá? Eu acho difícil acreditar que é uma coisa cultural, que o brasileiro não gosta de trabalhar. Eu acho que tem um componente de colocar isso no currículo das escolas e da família, ensinar também para a pessoa, para ela ter essa maior produtividade no futuro.
Na Finlândia eles estão... E tem o Instituto Ayrton Senna está tentando fazer isso, está tentando mensurar essas... São os Big Five, que é neuroticismo. Agora eu só falo disso, fico notando todo mundo as características socioemocionais. Minha mulher não aguenta mais, que eu falo, você está com muito neuroticismo, escala 5. É preocupação excessiva com todos os detalhes, então tem que baixar a escala, porque muito neuroticismo é horrível para a sua carreira. Amabilidade, abertura a novas experiências, também é uma habilidade, conscienciosidade, todas estão se classificando, são os Big Five. E aí as pessoas estão medindo qual o impacto de cada um dos Big Five sobre toda a trajetória de sucesso profissional das pessoas, além da educação formal. Naércio, aqui. O que o André Xavier colocou também não tem muito a ver com que a pergunta... o André, que é da ineficiência já na infância, a pessoa já vai muito menos preparada, muito menos sem condição na idade de trabalho, quando ele já teve uma deficiência na infância ou no nascimento dele, né? Isso. Então, como você bem falou, vai investir uma pessoa que não tem mais condição de absorver a educação e ensino, ele vai ter uma sequela que ficou. Isso. Então, um pouco que eu estou chegando à conclusão aqui, que a do brasileiro tem muito, acho que um quarto da população brasileira vive esse problema. São pais que têm filhos, mas não são pais, né? Exatamente. Agora, é importante salientar a desigualdade de oportunidades que existe no Brasil, né? Porque se você dá um azar de nascer um quarto da família, você vai ter que trabalhar 5 vezes mais, a desenvolver todas as suas habilidades socioemocionais e emocionais para conseguir ter sucesso na vida. Se você nascer numa família muito rica, você não precisa fazer nada, que vem tudo, os seus pais vão te botar no caminho certo para a vida. Então você tem que ter no Brasil mais igualdade de oportunidades, desde o nascimento. Quer dizer, não importa em que família você nasça, você ter condições, através do seu esforço, de conseguir educação e capital humano e produtividade no mercado de trabalho. Só que isso custa dinheiro. De onde vem o dinheiro? Para fazer visitas domiciliares em todos os domicílios pobres desde o nascimento. Aí é que a sociedade precisa decidir para poder desenvolver essas habilidades socioemocionais. De graça não vai ser, né? Essa é a questão. Eu sou a Aline. Entre as variáveis que você observou para fazer os seus dados da sua pesquisa, você controlou os lares que eram favorecidos pelos programas de transferência de renda, que é algo que está ligado ao aumento de renda da mãe, e, portanto, seria possível estabelecer uma relação entre esses programas e o desemprego, enfim, tudo aquilo que resultou da tua pesquisa? É uma pergunta interessante. Na verdade, a resposta simples é não. Tudo que eu vi aqui é renda do trabalho. Então, a minha pesquisa mostra que o aumento da renda do trabalho da mãe diminui a taxa de participação dos filhos. Basicamente, os filhos, ao invés de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, vão só estudar. Então, eles saem do mercado de trabalho. Bolsa Família, na nossa categoria, entra como outras rendas, que são transferências de renda, não renda do trabalho. Agora, pode ser que tenha um impacto, sim. A maioria dos estudos que eu conheço do Bolsa Família é sobre a oferta de trabalho das mães, mostrando que ganhar o Bolsa Família não diminui a oferta de trabalho das mães. Mas uma boa ideia que você deu é ver se o aumento de renda que vem do Bolsa Família também atua para tirar o menino do trabalho. Tá? E seria interessante fazer esse estudo. A interpretação que eu tenho da renda do trabalho é essa, que a mãe, o filho, ele pega bicos, basicamente, nesses jovens. Eles vão ser empacotadores do Ceasa, para comprar um tênis, basicamente, depois saem do mercado de trabalho, ficam um tempo fora da PEA, voltam. Essa renda adicional da mãe faz com que ela desincentive o filho a trabalhar nesses bicos. Então, ele fica estudando full time, vamos dizer assim. Talvez com a renda da Bolsa Família tenha o mesmo efeito, mas eu não fiz esse estudo. É interessante para fazer até. Eu vou falar. Nível 5. Não, é que eu acho que é besteira até eu perguntar, mas é porque você fala que analisa o passado, não analisa, ainda não faz.
Eu ia falar sobre alguma análise que vocês eventualmente já tenham antecipado em relação a essa história da terceirização que está em debate, enfim. Não, a gente não fez. Não. Mas a única coisa que já me falaram assim, que tem estudos mostrando que trabalhadores em empresas de serviços, que são as terceirizadas, ganham menos do que nos outros. Mas eu acho que tem que controlar por outros fatores, né? Não pode simplesmente comparar o salário de alguém que trabalha numa empresa terceirizada e quem trabalha numa empresa no setor formal, em meia atividade, né? Você tem que controlar por outros fatores. Eu até ia fazer, mas não deu tempo para essa apresentação, quer dizer, ver o diferencial de salário de empresas típicas do setor de serviços, mas você tem que controlar pela educação, pela idade, por tudo isso, e ver se, quando controlando por tudo isso, tem uma diferença significativa. Mas, em princípio, eu sou favorável à terceirização. Eu acho que é importante você aumentar a produtividade e as empresas se concentrarem nas atividades fins dela, né, em grande parte. Mas não entendo muito desse assunto. Luiz Guerra, filho do Pedro. Se você fosse um policy maker, tivesse sentado lá na posição de ministro da Educação, no lugar do Levi, quais as 3 coisas que você faria, assim, prioridade, dado esse quadro, 3 ações que o Brasil devia tomar para mitigar um pouco essa situação que a gente está? Bom, uma delas, basicamente, mais concorrência, né? Diminuir as tarifas de importação. Você diminui primeiro as tarifas dos insumos. Isso é uma coisa que as pessoas também não comentam muito. Eu tenho 2 estudos mostrando que, quando você reduz a tarifa de insumo, o ganho de produtividade é enorme, porque os insumos de fora são mais avançados. E aí você, quando diminui a tarifa de importação, você consegue insumos mais baratos e consegue aumentar a produtividade da economia. Isso é claro. Então você primeiro abaixa a tarifa de insumo e depois, mais para frente, de produto. Bom, tem que inserir o Brasil nos acordos de comércio, né, para você conseguir também aumentar a produtividade, senão não adianta. Se você conseguir tentar fazer tudo aqui dentro com conteúdo local, é um atraso de vida total. E a terceira coisa é um índice que eu propus, até a gente fez lá no Centro de Debate de Políticas Públicas, uma agenda sob a luz do sol. E uma das coisas era plano de efetividade de educação. Então, você transferia dinheiro, porque você tem o Fundeb, né? E você tem vários programas de dinheiro direto na escola, que as escolas pedem para o governo federal. Então, minha proposta era ligar isso à efetividade na educação. Então, as escolas ou municípios que tivessem mais progresso em termos de práticas que as evidências mostram que melhoram a qualidade da educação, ganhariam mais recursos adicionais do governo federal. Então, o índice era composto, que eu propus na época, era número de horas-aula, que é uma coisa que os estudos mostram claramente que aumenta a produtividade, diminuir o índice de falta de professores, permitir escola charter, que são as OS, organizações sociais, no setor educacional, bônus por desempenho para os melhores professores, e a outra eu esqueci, eu tinha uma outra. Mas, enfim, teria um índice que seria variaria pelos municípios, e os que progredissem mais receberiam um adicional de dinheiro em forma de incentivos para promover essas mudanças. Eu fui falar com o Mangabeira Unger, né, que é o ministro de Secretarias Estratégicas, só que ele não gosta muito de ouvir, né? Ele tem uma proposta até boa, mas ele acha que isso não funcionaria muito no setor, porque a ideia do setor privado, no setor público, poderia aumentar as desigualdades entre as escolas. Então, ele acha que isso não seria suficiente. O Mangabeira Unger acha que você tem que criar escolas modelo, e essas escolas modelos têm que, através delas, tem que servir de exemplos para as outras, e o governo federal tem que intervir nas escolas que não estejam funcionando. Então, tem que intervir nos municípios e estados, que é uma possibilidade também. Mas eu acho que seria por aí. Eu acho. Incentivo à adoção de práticas que as evidências mostram que aumentam as notas do aluno. Na educação.
Nércio, queria te agradecer muito pela presença aqui. Acho que a palestra foi excelente. A gente quer continuar mantendo contato com você aí para a gente ir incorporando essas inovações que você está fazendo. Você pode contar, a casa aqui é sua também. Obrigado a todos pela presença.